Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do Coringão, nosso clube do coração. E neste vídeo, tá? Vamos falar sobre Roberto Firmino, como vocês viram aí no início do vídeo. Vamos falar também sobre Rodrigo Garro, tá? Informações do dia do pagamento do Corinthians referente ao Tadieres. Vamos falar também sobre Matheus Donelli, Léo Maná, Diego Palacios e Kaká, que são os jogadores aí emprestados do Corinthians, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, é de grande importância. E por favor, tá, fiel? Além de deixar o like e se inscrever, hype o vídeo, que também é muito importante para a plataforma ajudar a espalhar esse vídeo para mais corintianos. E o melhor de tudo é que é totalmente gratuito, você não vai pagar absolutamente nada por isso. Certo, fiel? Chega de enrolação, bora falar do Timão. Lembrando que a gente ontem fez uma live maravilhosa. Quero agradecer a todos os presentes, a todos os comentários que tiveram na live. O meu muito obrigado mesmo de todo o coração, tá bom? Em breve a gente já vai organizar outra live aí para participar, quem não teve a chance. Combinado, fiel? Estamos combinados, então chega de enrolar e bora falar do nosso Coringão, tá? Vamos começar aqui com alguns jogadores que foram emprestados do Corinthians. E como que está essa situação? Quanto que vence o contrato desses jogadores? Vai voltar para o Corinthians? Vão renovar com seus clubes? Como que está? Quero começar com o Léo Maná, tá, fiel? Porque é o mais próximo que pode voltar do Corinthians. O seu contrato vence agora no meio do ano, já próximo da abertura da janela. E é um jogador que não conseguiu se firmar no Criciúma, tá? Então a possibilidade do Léo Maná voltar para o Corinthians é muito grande. Lembrando que o Léo Maná tem contrato com o Corinthians até 2030. É isso mesmo, tá? Obviamente que o Corinthians vai tentar a negociação do jogador novamente ou tentar emprestá-lo para outro clube, se o Criciúma não quiser ficar com o jogador, mas é um jogador que com certeza está fora dos planos do Fernando Diniz. Comentem, quero saber sua opinião é de grande importância para nós. Já o Matheus Donelli, tá, fiel? Que é um caso importante. Renovou o contrato lá mesmo sem jogar ainda nenhum jogo, tá? Ele renovou o contrato lá até o final do ano que vem, tá? Então, provavelmente, a gente não vai ver o Matheus Donelli por um tempo. A questão do Donelli lá não é por questões técnicas, tá? E sim por questões de documentação, tá? Então, o jogador vai ficar por lá mais um tempinho. Nós aqui, cara, os jogadores, mesmo que não deu certo no Corinthians, mas nós aqui, como bons seres humanos que somos, temos que torcer para os atletas que estavam aqui, ou os atletas que vão sair, como o André Ramalho e também o Farias, que possam ser felizes nos seus clubes, tá? Porque representaram a camisa, não deram certo, não conseguiram performar com a camisa do Timão, então que vão ser felizes aí em outros lugares e torço por eles mesmo, tá? Que possam dar certo aí com outras camisas. Menos contra o Corinthians, se um dia jogar contra, obviamente, tá? Próximo jogador da lista que eu gostaria de trazer para vocês é o Kaká, que está no Vitória. Apesar do contrato do Kaká com o Corinthians ser até 2027, tá, fiel? O Kaká vence o contrato dele, tá? Se eu não me engano, no final agora deste ano. Porém, ele está muito bem no Vitória e deve encaminhar a renovação com o Corinthians. Com certeza o Kaká deve continuar emprestado ao time do Vitória, tá? Já o Diego Palacios, tá, fiel? O contrato dele vence final de 2026, tá? Com o seu clube atual, e ele tem contrato com o Corinthians até final de 2027. E o Diego Palacios não conseguiu se firmar. Jogou poucas partidas como titular, não é o titular do clube, entra poucas vezes, apesar que não sofreu mais contusões, ele segue em atividade no clube, jogando e à disposição do seu time, mas não conseguiu firmar, tá? Não é o titular e provavelmente não terá sua renovação encaminhada, que vai sobrar para o nosso Coringão, com certeza, tentar arrumar um novo clube para o Palácio. Comentem, quero saber sua opinião é de grande valor aqui para o nosso canal. Fiel, bora falar sobre Rodrigo Garro, tá? Rodrigo Garro que vence hoje a questão do prazo final do Tadieres para o pagamento do Corinthians, tá? Só deixa eu explicar para vocês como que o Corinthians vai pagar, porque isso já não é problema, porque o Corinthians já conseguiu essa grana para efetuar o pagamento do Rodrigo Garro, tá? E eu vou explicar a importância desse pagamento também. Porque o Rodrigo Garro, o Corinthians fez um empréstimo com a Outfield, tá? Que é uma empresa que ajuda os clubes de futebol, mas eles querem garantias de pagamento. Então o Corinthians, como tem uma deficiência financeira gigante, como o Corinthians hoje é um clube que não tem grana, o Corinthians precisou apresentar garantias, tá? O que são essas garantias? Se o Corinthians não pagar,
as garantias apresentadas como avalista vão pagar. Quais são essas garantias, tá? A Brax, que é aí a patrocinadora do Corinthians referente às placas publicitárias, a Federação Paulista de Futebol, que é a grana que o Corinthians tem para receber referente ao Campeonato Paulista do ano que vem, tá, fiel? E aí também a Frimeza, que fica na omoplata da camisa. Então são as garantias que o Corinthians apresentou dos poucos adiantáveis que tem para Outfield para poder arrumar essa grana para o Corinthians, que já foi aprovado pelo CORE, e o Corinthians deve efetuar o pagamento do Rodrigo Garro hoje. De repente, enquanto estamos conversando, esse pagamento já pode até ter sido já efetuado. Mas tem uma grande questão. Muita gente fala que o prazo máximo é hoje. Eu recebi informações que seria entre hoje e amanhã o pagamento aí referente ao Tadjeres, tá? Então, mesmo que o Corinthians não pague até o final dessa tarde, pode ser que o Corinthians efetue o pagamento do Rodrigo Garro aí por volta dos 37 milhões de reais. O Corinthians conseguiu uma negociação, era 42 com juros e correções monetárias. Para o pagamento à vista, o Tadjeres conseguiu reduzir para esses valores, para não precisar acionar a FIFA. Mesmo que o Corinthians pague o Rodrigo Garro, o Corinthians ainda vai ficar com a situação, tá, do José Martínez, ou José Martínez, como vocês queiram chamar aí, tá? O Corinthians vai ficar ainda devendo o José Martínez e já procura no mercado aí a grana para poder pagar o José Martínez também. Mas não vai pegar toda essa grana do Outfield e já quitar Rodrigo Garro e Martínez. Essa vai ser para quitar somente o Rodrigo Garro. O José Martínez não é um valor tão alto, tá, fiel? Creio que o Corinthians aí vai dar os seus pulos para poder pagar o José Martínez e a gente entrar no mercado da bola, vamos dizer assim, com o CPF limpo, podendo contratar. Eu acho isso de extrema importância. É lógico que não é legal a gente adiantar os poucos recebíveis que a gente tem, tá, para o ano que vem. O Osmar Stabile adiantou todas as receitas e não vou culpar só o Osmar Stabile. Ele também tem culpa no cartório, era vice-presidente da época do Augusto Melo. Mas o Augusto Melo também tem culpa nesses recursos aí que o Corinthians ficou devendo. O Garro não foi pago, foi pago só a primeira prestação, fiel. Isso realmente é uma vergonha. E olha a importância do Rodrigo Garro para o Corinthians, tá? Então a importância desse pagamento, mesmo que teve que aí dar as garantias dos adiantáveis que tem para poder pegar esse recurso financeiro, foi necessário. Porque isso vai gerando juros e correções monetárias. Fora que você vai queimando demais o clube no mercado da bola. O Corinthians já está no Transferban. Iria entrar no Transferban com mais 37 milhões de reais. Isso é um absurdo, porque quando você chega no mercado para contratar lá fora, os clubes vão ficar com receio. Isso é normal, tá, fiel? Isso é normal. Então os clubes vão ficar com receio de vender para o Corinthians. Olha, esse clube que está querendo comprar o nosso jogador está sempre no Transferban. E eles estão querendo dividir aqui em um ano o pagamento do jogador, vão dar uma entrada e vão dividir. Os caras ficam com receio. Provavelmente nós teremos problemas no Transferban se vender, então não vamos vender. Isso é óbvio para qualquer clube de futebol. Aliás, o Corinthians já está queimado no mercado. Poderia se queimar muito mais. Agora ainda já está no Transferban novamente. Essas notícias correm em todos os clubes, tá, da América Latina. Então a gente vai chegar para negociar um jogador ou outro, tem que ser com pagamentos à vista ou jogadores oportunidades de mercado, porque os jogadores com contrato, o clube não quer dividir, não quer vender para o Corinthians, porque o Corinthians é um mau pagador devido à nossa gestão que está aí, e a gente vai contratando só aqueles jogadores, vamos dizer, fundo de quintal e tornando uma equipe fraca ou uma equipe envelhecida, que não é os meios comuns para a gente conquistar títulos, né? A gente tem que contratar jogadores que estão jogando bem nos seus respectivos clubes para dar retorno para o Corinthians. Eu sempre gosto de dar o exemplo aqui do Pedro Raul e do Rodrigo Garro. Quando o Corinthians contratou o Rodrigo Garro, uma ótima contratação. Por que o Rodrigo Garro chegou no Corinthians jogando muito? Teve, é lógico, sua queda e o Diniz conseguiu recuperar ele agora. Porque quando o Corinthians contratou o Garro, ele já estava jogando bem no Tadjeres. A possibilidade dele continuar jogando bem no Corinthians é muito grande. Quando o Corinthians contratou o Pedro Raul, ele já estava jogando mal no Toluca do México. A possibilidade dele continuar jogando mal é muito grande. É lógico que existe alguns casos que são diferentes. Podemos dar o exemplo aqui do Jadson no São Paulo, que não estava jogando absolutamente nada, quando veio para o Corinthians começou a jogar muito. E o Pato no Corinthians não estava jogando nada, quando foi para o São Paulo começou a jogar muito. Existem casos assim, mas são a minoria. Então, para o Corinthians chegar bem no mercado da bola, tem que ter um recurso financeiro, tem que ter moral no mercado para você contratar jogadores que têm contrato ou que está com contrato para vencer, que o próprio clube entende que o Corinthians é um bom pagador,
que o Corinthians não vai queimar no mercado da bola e nem deixar prestações atrasar e dar dor de cabeça para o clube, assim como foi com o presidente do Tadieres. Vocês acham mesmo que se o Corinthians, um exemplo, for contratar algum jogador da Argentina, todo mundo já não sabe que o Corinthians entrou no transfer ban e pagou só uma parcela do Garro e está pagando agora por pressão do Tadieres? É lógico que todos sabem e o Corinthians vai ficando pequeno aí no mercado da bola, tá? E vai ficando com a moral completamente baixa. Então é óbvio que foi bom para nós o pagamento, mesmo adiantando o pouquinho que tinha esse pagamento aí referente ao Tadieres. Vamos trabalhar agora para pagar o José Martínez, tá? Em questões de reforço, só para entrar um pouquinho aqui, antes de entrar na informação do Memphis, que tem uma informação importante para trazer para vocês, tá? Só para a gente matar essa questão do Rodrigo Garro, tá, fiel? O Corinthians, com o Rodrigo Garro, além de ter pagado uma parcela só e além de ter conseguido reduzir esses juros, que para mim foi de grande importância conseguir reduzir esses juros frente ao Tadieres, porque senão essa dívida seria maior ainda, tá? Bem maior ainda. O presidente do Tadieres, na época que negociou, o cara queria ver o Capeta, mas não queria ver o Augusto Melo na frente. Ainda assim, essa diretoria conseguiu fazer contato com o Tadieres, prometeu pagar por 2, 3 vezes, não pagou e está pagando agora. Então, ainda assim, a gente tem o benefício ainda do Osmar Stabile ter conseguido negociar. Aqui a gente não vem aqui só para detonar o presidente do Corinthians. Aqui a gente não vem só para esculachar o Osmar Stabile. Quando acerta, a gente tem que elogiar. E, na minha opinião, ele conduziu bem a negociação com o presidente do Tadieres, que estava irredutível, não estava aceitando fazer nada, abaixar juros, abaixar correção monetária, nada. Conseguiu para o Corinthians quitar o Rodrigo Garro. E já na tarde agora dessa terça-feira, no máximo amanhã, a gente já vai estar com o Rodrigo Garro quitado, tá? Comentem, quero saber sua opinião. Sua opinião é de grande valor para o nosso canal, tá? Fiel, antes da gente entrar no Roberto Firmino, vamos falar sobre Memphis Depay, porque o Corinthians já conversa com mas com 3 empresas para quitar o atrasado com o Memphis Depay, que hoje aproxima dos 42 milhões de reais. Então o Corinthians vai fazer a contratação do Memphis Depay com o seu próprio bolso, pagando o salário do seu próprio bolso. Já tinha trago essa informação há muito tempo atrás e cravo novamente para vocês aqui, porque eu não fico em cima do muro, que Memphis Depay é jogador do Corinthians, podem ficar tranquilos, tá? Corinthians e Memphis Depay já tá tudo acertado e o Corinthians negocia com 3 empresas para pagar a dívida do Memphis. Mas, corintianeiro, como que funciona isso? Os caras só vão pagar e nada mais? Muito pelo contrário, os caras vão pagar a dívida do Memphis e o Corinthians aí, que tem os direitos de imagem ao seu favor do Memphis, fará aí algumas campanhas para as empresas, né? O Memphis viraria tipo um garoto propaganda para fazer alguns merchans, para fazer algumas propagandas para as empresas que pagarem a dívida aí com o Memphis Depay. É isso que o Corinthians procura no mercado, tá? Usar o Memphis como propaganda mesmo e quitar esses atrasados. E o Memphis acharia isso lindo, né? Receber do nada 42 milhões de reais seria maravilhoso para o jogador que está atrasado e tem que pagar mesmo, tá, fiel? Independente de tudo, não foi o Memphis que obrigou o Corinthians a fazer esse contrato, tá? Ambos entraram em acordo e tem que pagar o que deve para o jogador. Eu acho que isso é o mínimo que o Corinthians tem que fazer. Já conseguiu um acerto, o jogador já reduziu o salário, já reduziu aí algumas cláusulas contratuais que estavam acima do que aquilo que o futebol brasileiro pode pagar, já acertou com o jogador, é mais do que obrigação o Corinthians pagar o Memphis Depay. Comentem, quero saber sua opinião é de grande valor para o nosso canal e bora falar sobre Roberto Firmino, né? Fiel, Roberto Firmino apareceu aí, vocês já devem ter visto essa corridinha, esse trotinho que ele deu aí com a camisa nova do Corinthians, onde mais uma vez desperta muito interesse. Corintianeiro, será que Roberto Firmino pode vir para o Corinthians? É lógico que quando o jogador posta a camisa, ele nunca deixou de demonstrar o seu amor para o Corinthians e nunca deixou de mostrar a sua vontade de um dia jogar no Corinthians. Acontece que hoje o Roberto Firmino tem contrato até 2027 e ganha mais de 5 milhões de reais, tá? Roberto Firmino deve ganhar os seus 6 milhões de reais tranquilamente. Então, para nós, corintianos, é difícil a gente acreditar que nesse momento ele vai conseguir ficar livre no mercado, porque o Corinthians não tem condição financeira nenhuma de pagar a multa contratual do jogador, que ele consiga ficar livre por conta própria do time e o Corinthians vir contratar o jogador para ele ganhar muito menos, mas muito menos do que ele ganha hoje no seu atual clube, tá? Então esse corridinho que o Firmino deu com a camisa do Corinthians foi só uma demonstração de amor com a camisa do Corinthians. É lógico, para criar aí
um rebuliço na internet, né? Mas não existe absolutamente nada, eu volto aqui a afirmar para vocês, entre Corinthians e Roberto Firmino, tá? Não existe negociação, não existe nada. O que existe, tá? Para todo mundo, para ficar claro, para todo mundo saber, as portas do Corinthians abertas para o Roberto Firmino. Isso existe. O Corinthians já deixou as portas abertas para o Firmino, já tentou negociar com ele aí mais ou menos um ano atrás com o Roberto Firmino. As portas estão abertas para você quando você quiser. Estamos aqui, tá? Mas o Corinthians não tem condição financeira nenhuma de contratar o Roberto Firmino agora. Isso ainda vai levar alguns aninhos, quem sabe o final de 2027, que é o final do contrato do jogador, tá? O Corinthians também deixou as portas abertas por Guedes, o Guedes já esteve no Brasil, já foi na Neoquímica Arena, mas isso são jogadores pro futuro. Aí nossa esperança mais atual que tem, que pode acontecer, é o Malcom, que não aceitou renovar com o Al Hilal e o staff do jogador já trabalha para desvincular o contrato dele com o jogador. Então a esperança de um monstro do futebol acontecer, a mais próxima é o do jogador Malcom. Certo, fiel? Quero agradecer demais aqui a sua presença no canal do Corintianeiro, mas agradecer muito mesmo, que Deus possa te confortar e iluminar o seu dia. Hoje ainda teremos mais 2 vídeos, mais um no Corintianeiro e mais um no Corintianeiro 2.0. Certo, fiel? Meu muito obrigado e vai Corinthians!